Olá, caros amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tênis em Help. Meu nome é Alexandre e no vídeo de hoje, 150 quilômetros com ele, Puma Deviate Nitro 2. Pessoal, o Deviate Nitro chegou a 100 quilômetros. Tá aqui, eu acabei de fazer um treino com ele, deixei ele aqui pegando um ar. Mas não vou fazer review desses 100 quilômetros porque eu quero ter mais embasamento, mais argumentos para passar para vocês a respeito do que eu senti até agora sobre esse tênis, tá certo? Quando chegar em 150 eu faço outro vídeo com maiores esclarecimentos para vocês. Pessoal, não vou ter vinheta ainda. Eu tô rindo de nervoso porque meu notebook queimou. Tô correndo atrás para conseguir comprar um outro. Perdi vinheta, perdi o vídeo anterior. Quando esse vídeo for ao ar, eu já arrumei um computador novo. Mas eu nem sei quando que vai sair isso. Estamos no começo de março. Vou tentar aproveitar essa semana do consumidor aí, mas talvez o vídeo só vai sair lá para o final de março. Mas conto com a colaboração de todos vocês, então nesse momento eu peço humildemente seu like, inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar os vídeos com seus amigos e põe um comentário. Bora pro vídeo? Pessoal, por que eu demorei tanto para lançar esse vídeo, sem falar do problema do computador? Mas, e por que 150 quilômetros? Eu vou falar tudo isso agora para vocês. Eu comecei a fazer os treinos com esse tênis em janeiro, mas acabei vindo para o interior, trouxe ele, fiz treinos aqui, voltei a Santos, mas na segunda quinzena de janeiro, comecinho de fevereiro, foi aquela época que choveu muito. E Santos está passando por um problema social muito grande. Você coloca o lixo na rua para o coletor vir fazer o recolhimento e nesse meio tempo aparece um terceiro, estoura todos os lixos, espalha todo o lixo no chão procurando por algo de valor e acaba com isso quando vem a chuva, entupindo bueiros, propagando, proliferando insetos como barata e até piores como roedores, tipo rato. Então, antigamente a gente via até rato mais de madrugada na cidade quando estava tudo pacato. Hoje em dia os ratos andam a céu aberto e não é Mickey Mouse não, gente, aqueles pequenininho, são ratazanas grandes. Então, o risco de leptospirose, um contágio é grande. Então, por esse motivo, eu evitei de sair nesse período com grandes chuvas, grande volume de sujeira nas ruas, para fazer os testes com esse tênis. Mas eu consegui embalar aí um tempo grande com ele. E por que eu demorei 150 quilômetros? Pessoal, esse tênis, ele me deu muitas informações. E eu precisei de um horizonte de eventos grande para conseguir fazer repetições com essas informações, para que eu pudesse passar para vocês informações com argumentos sólidos, para não ter nada assim duvidoso. Então, é por isso que eu demorei esses 150 quilômetros. E durante o vídeo, vocês vão ver que eu vou comentar a respeito disso, tá certo? Então vamos lá. Eu sempre falo de conforto, sensação de corrida e de desgaste. Cabedal, entressola e solado. Eu já vou logo falando de solado aqui, o desgaste. Tá aí o Puma Grip. Esse é o pé direito, o pé esquerdo ficou na sala, foi mal aí, pessoal. Mas eu achei que já tem um certo desgaste. Me desapontou um certo tanto. É lógico que eu estou imaginando que essa espuma, essa borracha, ela não vai ser parecida
com a X-Ten da Mizuno, que vai durar 100 km, 1000 km. Tampouco vai ser a Blow Rubber aí da Adidas ou da Saucony, que dura 500 km. Se eu pudesse chutar, eu chutaria para vocês uns 700 km. É uma longevidade boa? É razoável. Pelo preço de R$ 500, acho que valeu. Mas para um público que pagou aí o preço cheio dele quando foi lançado de 1.300, talvez esse desgaste aqui fique um pouco mais acelerado nesse quesito de custo-benefício. Falando de desgaste de cabedal, não tem nada, pessoal. Vocês podem ver aqui, ó, o colarinho tá perfeito, lingueta também tá intacta, não tem nada de desgaste. Tem aqui um pouquinho de rebarbinha, mas isso aqui é detalhe construtivo. O cadarço continua com uma certa elasticidade. Eu não gosto muito desses cadarços, porque justamente com o passar do tempo ele vai perdendo essa elasticidade. Mas no caso aqui, ele continua bem firme. Outra coisa, falando em firmeza, é a palmilha. Vocês podem ver que ela continua bastante íntegra, não sofreu nenhum tipo de deformação que viesse a acarretar aí perda de performance. Outra coisa que eu achei interessante, pessoal, eu não costumo lavar tênis, mas esse aqui eu lavei 2 vezes. Por quê? Ele estava com bastante areia da praia e eu fui notando que esse cabedal ele começou a ficar desbotado. Então é uma pena, porque ele era tão bonito quando chegou e ele realmente está com sinais de desbotamento. Aí vocês vão falar assim, Alexandre, mas também você está correndo na areia da praia, sobre o sol escaldante, não é à toa que ele está começando a ficar desbotado. Não é o caso, porque se eu conseguir recuperar os vídeos, eu vou colocar o link aqui, eu tenho o vídeo que eu fiz do Skechers, o Razor, que ele também, o cabedal dele é preto, e ele continua com 160 km, super intacto. Então, não foi o caso aqui do Puma Deviate. O que mais, pessoal? Entressola. Não sei se eu vou conseguir pegar o zoom aqui. O Nitrofon tá impecável. O mesmo eu não posso falar do Nitro Elite. Vocês podem começar a perceber que ele com 28 quilômetros, pessoal, incrível, começou essas linhas de deformação aqui no calçado. Aqui não está dando para ver muito bem, mas acreditem, tem bastante linhas de deformação. Se o solado vai durar os 700 quilômetros, o mesmo eu não posso dizer dessa espuma. Não sei o quanto que ela vai durar. O fato é que eu comprovei o que todos os youtubers especialistas dizem a respeito dessas espumas super tecnológicas, das super espumas, que apesar dela ser de excelente qualidade, ela tem uma durabilidade muito pequena. Então, de desgaste é isso. Outra coisa, pessoal, vocês podem ver aqui o Nitrofon, que fica exposto, não tem nada de desgaste nele. Só está o desgaste realmente em maior nessa área realmente aqui da planta do pé, onde realmente eu tenho maior desgaste nos calçados. Agora vamos falar de conforto. A gente estava falando de entressola. A entressola continua confortavelmente desconfortável ou desconfortavelmente confortável, como vocês quiserem. Alexandre, você é doido? Como assim? É aquela espuma super macia, pessoal. Eu sinceramente não gosto. Eu falo para vocês que eu gosto de tênis mais firmes, mas como eu tô muito gordo, tô 10 quilos acima, 10 não, minto, 9, perdi 1 quilo já. Então eu tô muito gordo, pessoal, então não dá para ficar fazendo muito treino com tênis muito firme, muito responsivo. Então esse coube
no meu pé nesse sentido. O conforto aqui do cabedal, pessoal 10, aqui no peito do pé, calcanhar, fica super bem, não tenho reclamações nenhuma. O meu problema tá no toe box e aqui na extensão do pé. Por quê? Dá muita liberdade aos dedos. Esse meu número aqui, eu peguei o 39, que é o meu true to size, mas ele veio no 8,5 americano, que na maioria dos calçados é o 40. Tudo bem, mas eu achei que ele ficou muito grande. Poderia ter sido como nos modelos da Skechers, que vem meio ponto só a mais, então o 39 é o 8. Para mim caberia talvez aqui melhor, mas aqui ainda ficou um toe box largo que tem dá muita liberdade aos dedos, o qual não é um gosto que eu tenho. Eu não gosto, eu prefiro tênis mais encaixados. Vamos falar agora do conforto já falei aqui da entressola, cabedal, solado. Pessoal, esse solado aqui, apesar de muita gente falar que tem um bom grip e tal, e não sei o que eu sinto? Ele não copia bem as irregularidades do solado. Inclusive, eu assisti uma vez uma youtuber falando que ela sentia esses gominhos aqui. Algo que é interessante, se você tem uma placa de fibra de carbono aqui no meio, ensanduichada, como que você vai sentir isso? Na verdade, eu entendi ela. Por quê? Ela não estava sentindo esses gominhos, ela estava sentindo todas as irregularidades do terreno por conta que essa borracha ela não copia bem as irregularidades do terreno. Pessoal, corri com esse tênis na areia da praia, no Mosaico Português em Santos e no asfalto. Eu vou falar que na areia da praia ainda vai bem, no asfalto é a casa dele, mas no Mosaico Português é terrível, é um pesadelo, não copia nada, é terrível. Vou falar mais adiante a respeito sobre isso. Por isso que também, lembra que eu falei para vocês que eu durei 150 quilômetros para fazer esse review? Muito por conta disso também. E vocês vão entender porque eu vou repetir mais a respeito disso. Sensação de corrida. Pessoal, agora é a parte de grande dilema, é o grande problema aqui. Eu correndo ali na faixa, em treinos leves, de 5 a 6 minutos por quilômetro de pace, eu senti esse tênis muito pesado. Lembra que eu falei para vocês lá no primeiro review que eu fiz sobre ele, que ele podia emagrecer uns 15 gramas? Eu fui muito bondoso, e no mínimo uns 30 gramas. E para você que tá, esse é o modelo 2, o modelo atual que está no mercado é o 3. Se você está pensando em avaliar a compra do 3, fique sabendo que ainda ele está 15 gramas ainda mais pesado do que esse modelo. Então, se nesse modelo o peso ele te fez alguma coisa que você não tenha gostado, fique ciente que o versão 3 ainda está mais pesada ainda. Então, correndo aí naquele pace de 5, 6 por quilômetro, eu senti ele pesado, eu senti ele amarrado, né? O treino não fluía bem, parecia que toda hora eu estava olhando para o pé para ver se não tinha nenhum plástico agarrado nele que estava servindo de paraquedas. Comecei a avaliar que às vezes não teria valido a pena, por exemplo, para uma pessoa que pagou R$ 1.300 o preço cheio dele, ter pego um tênis como esse. Talvez ela teria o mesmo resultado utilizando um Corre 4, um Speed Zone da Fila, que são tênis que estão na metade do preço, ainda sobra troco. Então eu senti esse tênis ele amarrando nesse pace. E também
Eu senti que ele tinha uma instabilidade grande. Ah, Alexandre, você é doido, você nunca calçou o Rebellion Pro. Realmente, mas eu não estou falando em quantificação, eu estou falando que ele tem uma instabilidade sim, principalmente aqui na frente, por ter essa dupla densidade de espumas. Então, somado a isso, o cabedal que não tem grandes estruturas aqui no toe box, o toe box que é largo, o pé dá muita liberdade, somado ao solado que ele não copia bem o terreno, então eu sentia muita instabilidade dele correndo nesse pace. E realmente eu até entendi um inscrito meu que ele reportou que ele tinha comprado um tênis desse e ele ao rodar com o tênis alguns treinos ele não gostou e devolveu. Fez a devolução do produto porque não caiu no gosto dele. E eu entendi, porque realmente é isso, você correndo nessa faixa de pace, ele não te entrega, ele parece que ele não te entrega o que você precisa. E o meu psicológico, ele trabalha invertido. Esse tênis ele veio para substituir o 361 Chaser. Aquele calçado, se vocês lembram, eu vou colocar o link aí para vocês verem, que eu já fiz o aposentado dele. Ele tinha um perfil baixinho, ele era super leve, ele era super responsivo, só que ele lá depois do quilômetro 7, ele começava a doer meu pé. E aí, como já estava quase terminando o treino, faltavam mais 3, 4 quilômetros, eu acelerava mais para terminar logo o sofrimento e acabar logo o treino. Nesse caso aqui, o tênis ele já começa te sabotando no começo. E aí, eu todo dia que eu começo a treinar com ele, eu falo assim, acho que hoje eu não vou conseguir terminar o treino. E aí eu olho pro tênis e ele sorri para mim e fala assim, realmente você não vai terminar o treino. Então é a psicologia inversa. Então eu sinto com ele isso. Então tudo que eu falei anteriormente, você risca, Alexandre? Não, calma lá, pessoal. Eu fiz treinos com ele de tiro, de fartlek, fiz treinos de longos, mais longos, e com velocidades mais baixas, velocidades mais altas. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Como eu tô muito gordo e eu estabeleço um pace para tiro na casa de 4,30, então eu faço, hoje em dia eu estou fazendo por tempo, não por distância, por conta da minha condição física. Então eu faço 15 tiros, por exemplo, de 30 segundos com 1 minuto caminhando. Às vezes eu faço 15 tiros de 45 por 45 segundos e às vezes eu inverto aquele primeiro treino, eu faço 1 minuto correndo, 30 segundos caminhando. E aí o que aconteceu? Como eu tô fora de forma, gordo e tudo mais, eu não estava gerenciando pelo celular, pelo relógio, pelo GPS. Eu ia pela minha memória muscular e corria, fazia o tiro. As primeiras estatísticas que eu tirei do GPS, meu GPS não é nenhum Garmin, é um Amazfit Pacer bem antigo. Ele tem faixas de erro normais, para mim atende super bem, custo-benefício, mas eu reparava que estava dando diferenças bem gritantes. Mas eu falei, não vou olhar mais e vou seguir fazendo meus tiros, sempre fazendo, olhando ali o que? Minha memória muscular. E aí, com o passar dos treinos de tiro, eu fui analisando e fui reparando que esse tênis aqui, ele estava me entregando o quê? Eu tinha que fazer 4,30 de média nos tiros. Eu estava fazendo a 3,50 com ele. E aí, eu fazendo a 3,50 com ele, eu não senti o peso dele, eu não sentia
a instabilidade que ele tinha. Eu não senti o problema de percepção de irregularidades do terreno por conta da borracha. O tênis ele se transformava. Então o que eu digo para vocês, se vocês pensam num tênis para você utilizar um pace elevado, ele é muito bom. Agora, se você cai um pouco esse pace, o pace começa a cair lá para a faixa dos 5, ele começa já a dar começa a aparecer não as virtudes, mas os defeitos que ele possa ter. Fim de contas, pessoal, esse tênis aqui, eu ia fazer aqueles treinos, utilizar esse tênis flutuando entre os treinos, empurrando o Under Armour para os treinos de qualidade. E aí o que eu fiz? Eu mudei novamente todinha a minha programação. Eu vou manter o Under Armour para aqueles treinos intervalados, não, intermediários, como ele já foi comprado para isso, com esse propósito. E vou deixar esse tênis para fazer os treinos de qualidade realmente, os treinos de tiro, fartlek, entre outros. Lógico, dá para colocar esse tênis para fazer uns intermediários, uns longos, dá. Mas o forte dele eu vou deixar ele para fazer os treinos de qualidade. Outra coisa, pessoal, esqueci de comentar na questão do conforto. Muita gente reclamou dessa versão desse cabedal que ele esquentava. Tanto que foi a modificação para a terceira versão, o cabedal deixou o tênis mais pesado, teoricamente melhor respirável, e foi abandonado esse mesh. O que eu digo a vocês, esse tênis é preto, no sol, tudo, já tinha comentado. E um belo dia ele esquentou. E aí eu cheguei em casa, tirei o tênis e pensando o que aconteceu, o que eu fiz de diferente, o que eu fiz de diferente, o que eu fiz de diferente. E aí a resposta estava ali no meu pé realmente. Eu estava com duas meias em Santos. Uma delas estava lavando e a outro par estava no varal. Santos é uma cidade muito quente e muito úmida. Apesar do calor, a roupa demora a secar. E aí o que eu fiz? Para não ficar sem treinar por causa de meia, eu fui lá nas minhas meias e peguei uma meia de algodão da Adidas. E aí esquentou. Será que foi isso? Aí o que eu fiz? Passou o rodízio dele. Nos outros dias, que foi a vez de ele entrar no rodízio, eu peguei a meia de poliamida e não esquentou. Passou os rodízios, voltou com ele de novo. Aí eu fiz outro teste. Peguei uma meia da Dunlop, fui testar, esquentou. Fiz outros rodízios, peguei outra meia, uma da Speedo, também esquentou. Fiz outros rodízios, peguei ele de novo, e aí eu fiz uma loucura, tanto que o pessoal na rua estava querendo chamar para me recolher. Um pé eu usei poliamida e o outro meia de algodão. O pé que estava com a meia de poliamida saiu normal, o que estava com algodão esquentou. Então, por isso, lembra que eu falei para vocês que eu precisei também de 150 quilômetros? Essa primeira sensação eu fui ter com 92 quilômetros. Então, por isso que demorou mais para eu passar esses resultados também para vocês. Esse e entre outros. O fato da borracha não copiar bem as irregularidades do solado, correndo no mosaico português, toda vez que eu corria no mosaico português, quando estava ali com 2, 3 quilômetros, eu começava a sentir uma dor no joelho. E por várias vezes eu abortei o treino justamente por medo de lesionar o meu joelho. Pensei que fosse só coisa da minha cabeça, mais um motivo para eu ter demorado os 150 quilômetros.
Pensei que fosse da minha cabeça, até que eu vi um youtuber gringo falando que também ele teve problemas com o Nitro e o Nitro Elite, de dores no joelho quando ele estava lá na casa dos 10 quilômetros. Não foi o meu caso, eu já comecei a sentir logo no início. No caso dele, sim, com 10 quilômetros ele já começava a sentir dores no joelho, usando esses tênis. Eu, infelizmente, com a perda lá dos meus arquivos, dos meus vídeos, eu tentei procurar esse youtuber, o vídeo dele para colocar no link da descrição, não encontrei, pessoal. Infelizmente, perdi, é só da boca para fora. Foi a minha sensação. Tanto que, por isso que eu levei os 150 quilômetros também, eu abandonei de correr no Mosaico Português por conta disso. Então, fazer de treino do quê? Ia correndo na areia da praia. Muitas vezes eu saía da areia da praia, pegava o trecho da ponta da praia em Santos, que o asfalto é liso, o passeio é liso, e depois no retorno eu vinha pela rua, pela avenida, pelo asfalto, e aí eu não sentia dores no joelho. Então é isso, pessoal. É tudo isso que eu queria dizer para vocês. O vídeo ficou longo, porque também foi muito tempo, precisava de muitas explicações. O tênis, ele atende, para mim, meu ponto de vista, para os meus treinos de tiro, talvez para um costume, fazer os treinos intermediários, ele pode no futuro vir a me atender também, mas hoje ele vai ficar aí dedicado para os tiros, certo? Vocês já tiveram o Puma Deviate Nitro 2? Vocês têm a versão 3? Vocês tiveram a primeira? Vocês estão a fim de comprar esse? As informações que eu passei para vocês foi de alguma valia? Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, põe um comentário sobre tudo isso aí. E por hoje é só, pessoal. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima.